Você sabia que existe um deserto no Brasil onde chove mais de 1.200 milímetros por ano? E onde lagoas de água doce surgem do nada entre dunas escaldantes de 40 graus? Que o Maranhão abriga um dos únicos deltas em mar aberto das Américas, tão vasto que pode ser visto do espaço? E que a poucos quilômetros da capital existe uma base de lançamento de foguetes posicionada mais perto da linha do Equador do que a própria NASA na Flórida? O Maranhão não é apenas cultura nordestina e festas populares. É areia que se move, rios que mudam de direção, manguezais que parecem infinitos e uma geografia tão extrema que desafia qualquer definição simples do que é o Brasil. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 35 fatos absolutamente selvagens sobre o Maranhão que vão mudar completamente a forma como você enxerga esse pedaço impressionante do Nordeste brasileiro. 35. O deserto que engana o mundo. A primeira coisa que você precisa entender sobre a geografia maranhense é que os Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses são uma ilusão perfeita. De cima, parecem o Saara. No chão, parecem um oceano congelado de areia branca. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Isso não é um deserto. São mais de 155 mil hectares de dunas que recebem chuvas suficientes para formar lagoas cristalinas entre elas todos os anos. Algumas lagoas chegam a ter vários metros de profundidade, refletindo o céu azul como espelhos líquidos no meio de um cenário que parece árido. A areia é composta principalmente por quartzo, trazido por rios durante milhares de anos e redistribuído pelos ventos atlânticos. O que vemos hoje é o resultado de um equilíbrio delicado entre chuva, vento e lençol freático. É o único deserto do planeta que depende da chuva para existir. 34. As dunas que caminham. Nos lençóis, o chão não é fixo. As dunas podem avançar até 10 metros por ano, empurradas pelos ventos constantes vindos do oceano. Parece pouco, até você perceber que isso significa que a paisagem inteira pode mudar completamente em uma década. Casas isoladas já foram soterradas, trilhas desapareceram, lagoas mudaram de posição. O que cria esse movimento é a combinação de grãos extremamente finos de areia e ventos persistentes que remodelam as cristas como se alguém estivesse redesenhando o estado diariamente. É geografia em tempo real. 33. As lagoas que nascem e morrem. Entre janeiro e junho, as chuvas enchem as depressões entre as dunas, criando centenas de lagoas interdunares como a famosa Lagoa Bonita, em Santo Amaro do Maranhão. Mas essas lagoas não são permanentes. Durante a estação seca, a evaporação intensa e a drenagem subterrânea fazem com que muitas desapareçam quase completamente em poucos meses. É um ciclo anual perfeito: nascer, brilhar, evaporar. Um fenômeno sazonal tão preciso que pode ser previsto quase como um calendário natural. O Maranhão criou um espetáculo que existe apenas por algumas semanas por ano e depois desaparece como se nunca tivesse estado ali. 32. A cidade construída sobre areia viva. A cidade de Barreirinhas é a principal porta de entrada dos Lençóis, mas sua localização não é aleatória. Ela foi construída em uma região dominada por sedimentos arenosos trazidos pelo rio Preguiças, que continua moldando o solo lentamente. O subsolo é poroso, instável, sempre em transformação. Ao redor da cidade, o rio serpenteia criando bancos de areia que aparecem e desaparecem conforme o nível da água sobe ou desce. Aqui, a geografia não é apenas cenário, ela participa da vida cotidiana. 31. O labirinto em mar aberto. O delta do Parnaíba é um dos raríssimos deltas em mar aberto das Américas. Enquanto a maioria dos grandes rios do mundo deságua em estuários fechados ou baías protegidas, o Parnaíba se fragmenta diretamente no oceano, criando dezenas de ilhas, canais e braços d'água. Vista do espaço, a região parece uma árvore invertida com raízes espalhadas sobre o Atlântico.
O delta cobre centenas de quilômetros quadrados e muda constantemente com as marés e as cheias. É um quebra-cabeça líquido onde terra e água negociam fronteiras todos os dias. 30. O maior império de manguezais do Brasil. No litoral ocidental do estado, especialmente na região de Cururupu e Turiaçu, se estende um dos maiores cinturões contínuos de manguezais do país. Essas florestas anfíbias funcionam como barreiras naturais contra a erosão costeira e como berçários para milhares de espécies marinhas. Durante a maré alta, tudo vira água. Durante a maré baixa, surge um mundo de raízes retorcidas que parecem esculturas saídas de outro planeta. Os manguezais do Maranhão não são apenas paisagem, são infraestrutura ecológica vital. Eles sustentam pesca, biodiversidade e a própria estabilidade da costa. 29. A maré que sobe como se o oceano respirasse. Na Baía de São Marcos, a maré não é detalhe, é protagonista. Em certos períodos do ano, a diferença entre maré baixa e maré alta pode ultrapassar 4 metros. Isso significa que paisagens inteiras desaparecem sob a água em poucas horas. Bancos de areia somem. Canais se aprofundam. Pequenas embarcações precisam recalcular rotas constantemente. Essa amplitude ocorre porque a baía possui formato funilado, que amplifica a energia das marés atlânticas. Quando a água entra, ela é comprimida e forçada a subir. O resultado é uma sensação quase física de que o oceano está respirando, inspirando e expirando sobre o território maranhense. E quem vive ali aprende a medir o tempo não pelo relógio, mas pela lua. 28. As ilhas que aparecem do nada. Na região entre Tutóia e Araioses, dentro do sistema D, durante a maré baixa extrema, extensos bancos de areia emergem do mar, criando faixas de terra temporárias onde é possível caminhar por centenas de metros. 6 horas depois, tudo está submerso novamente sob 2 metros de água. Não é magia, é dinâmica costeira. Sedimentos trazidos pelo rio se acumulam lentamente, moldados por correntes oceânicas. Mas como o fundo é raso e móvel, qualquer variação no nível do mar transforma completamente o mapa. É geografia líquida. Um território que aceita ser terra apenas por algumas horas antes de voltar a ser oceano. 27. O corredor estratégico do norte. A Baía de São Marcos não é apenas paisagem. Ela é infraestrutura natural. Com profundidades suficientes para receber navios de grande porte, ela funciona como um dos principais corredores logísticos do norte e nordeste brasileiro. É por ali que passam minérios, grãos e cargas vindas do interior do país. A configuração da baía cria um porto natural protegido, onde as embarcações podem operar mesmo sob condições oceânicas adversas. Geograficamente, é um ponto de convergência. Rios desembocam ali, marés entram ali, comércio passa por ali. O Maranhão, muitas vezes visto como periférico, ocupa ali uma posição estratégica que conecta interior, litoral e rotas internacionais. 26. O litoral que parece não ter fim. O litoral maranhense se estende por mais de 600 quilômetros, desde Carutapera, na fronteira com o Pará, até Tutóia, já perto do Piauí. Mas não é uma linha reta simples. É um litoral recortado, cheio de baías, enseadas, ilhas manguezais e praias isoladas. Em muitos trechos, o acesso é possível apenas por barco ou trilhas improvisadas. Essa irregularidade não é acaso. Ela é resultado de milhares de anos de deposição de sedimentos, variações do nível do mar e erosão costeira. O que vemos hoje é a soma de ciclos glaciais antigos, mudanças no Atlântico e rios que continuam esculpindo a borda do continente. É uma costa que não termina abruptamente, ela se dissolve. 25. O oceano escondido sob a areia. Por baixo das dunas dos lençóis maranhenses existe algo que quase ninguém vê: aquíferos interdunares. Quando a chuva infiltra pela areia extremamente porosa, a água não desaparece.
ela se acumula sobre camadas menos permeáveis do subsolo, formando reservatórios naturais de água doce. É isso que permite o surgimento das lagoas cristalinas todos os anos. A areia funciona como um filtro gigantesco, purificando a água enquanto ela desce lentamente. Em alguns pontos, basta escavar poucos metros para encontrar umidade constante. É como se existisse um segundo Maranhão escondido sob os pés, um Maranhão subterrâneo, silencioso, armazenando chuva e alimentando o espetáculo das lagoas. A paisagem pode parecer árida, mas abaixo dela pulsa um sistema hídrico invisível que sustenta todo o fenômeno. 24. A ilha onde dinossauros ainda sussurram. Na costa de Alcântara existe um lugar que parece discreto no mapa, mas é explosivo na história da Terra, a Ilha do Cajual. Ali foram encontrados fósseis de dinossauros que viveram há cerca de 90 milhões de anos durante o período Cretáceo. Ossos de predadores gigantes, fragmentos de titanossauros e restos de espécies que caminharam quando a América do Sul ainda estava se afastando da África. Para colocar isso em perspectiva, quando esses animais andavam por ali, o Oceano Atlântico ainda estava se abrindo. As rochas da ilha guardam sedimentos antigos de um ambiente que já foi pântano, depois mar raso, depois terra firme novamente. Cada camada é uma página da separação continental. É fascinante pensar que o Maranhão não guarda apenas cultura e tradição. Ele guarda o eco literal de criaturas que dominaram o planeta muito antes de qualquer cidade existir. 23. A cachoeira que despenca no coração da Chapada. No sul do estado, próximo à divisa com Tocantins, fica a Pedra Caída. Ali, paredões de arenito se erguem abruptamente formando cânions estreitos onde a luz entra como um feixe vertical. A cachoeira principal cai dentro de uma fenda profunda, criando um corredor natural que parece esculpido com precisão cirúrgica. Essas formações fazem parte da Chapada das Mesas, um planalto antigo moldado por milhões de anos de erosão fluvial. O que hoje é um cânion dramático já foi um terreno plano muito mais alto. A água, lenta e persistente, cavou a rocha camada por camada. É um lembrete de que o Maranhão não é apenas litoral e dunas. Ele também possui montanhas antigas que foram lentamente reduzidas pela força da água. 22. A fronteira viva da Amazônia. No oeste maranhense está a Reserva Biológica do Gurupi, uma das últimas grandes áreas contínuas de floresta amazônica no Nordeste brasileiro. Ali acontece algo raro, o encontro entre Amazônia, Cerrado e formações de transição. Em poucos quilômetros, a paisagem muda drasticamente. Florestas densas dão lugar a vegetações mais abertas. A umidade varia, a fauna muda. Essa zona de transição é extremamente sensível. Pequenas alterações climáticas podem expandir ou retrair ecossistemas inteiros. O Maranhão está literalmente na linha onde a maior floresta tropical do planeta começa a se transformar. É uma fronteira ecológica ativa, onde o mapa verde do Brasil ainda está sendo desenhado. 21. O rio que corta o Nordeste ao meio. O rio Parnaíba percorre mais de 1.400 quilômetros, formando parte da divisa entre Maranhão e Piauí antes de se fragmentar no famoso delta. Ele nasce no Cerrado e atravessa climas diferentes até encontrar o Atlântico. Ao longo do caminho, criou cidades, sustentou a agricultura e serviu como rota de transporte por séculos. Mas o que torna o Parnaíba especial é sua foz fragmentada em vez de uma única saída. Ele se divide em dezenas de braços. É como se o rio se recusasse a terminar de forma simples. Ele não apenas encontra o mar, ele se espalha sobre ele. 20. O deserto que chove mais que muitas capitais. Voltando aos lençóis maranhenses, aqui está o paradoxo completo. Apesar da aparência árida, a região pode registrar mais de 1.200 milímetros de chuva por ano, volume comparável ou superior ao de várias capitais brasileiras. A razão é simples e brutal.
Massas de ar úmidas, vindas do Atlântico, são forçadas a subir levemente ao encontrar variações térmicas sobre o continente, condensando e liberando chuvas intensas. Sem essa chuva, não existiriam lagoas. Sem lagoas, não existiriam lençóis como conhecemos. O que parece um deserto é, na verdade, um sistema hídrico delicado sustentado pela regularidade das estações. É o tipo de contradição geográfica que obriga você a repensar o que significa a palavra deserto. 19. As lagoas que desaparecem sem deixar vestígios. Em lugares como o Santo Amaro do Maranhão, lagoas cristalinas que parecem permanentes podem simplesmente desaparecer em poucos meses. Durante a estação chuvosa, elas se enchem até formar espelhos azuis entre as dunas. Mas quando o vento aumenta e o sol do segundo semestre intensifica a evaporação, o nível começa a baixar lentamente. A água infiltra pela areia extremamente porosa e retorna ao lençol freático subterrâneo. O que ontem era uma lagoa profunda, vira apenas uma depressão úmida e depois apenas areia. Não há rachaduras dramáticas, não há aviso. A paisagem simplesmente se reinicia. Nos lençóis, até a água tem prazo de validade. 18. As dunas que engolem vilas inteiras. Na região de Caburé, próxima ao encontro do rio Preguiças com o oceano, dunas móveis avançam lentamente sobre áreas ocupadas. A taxa pode parecer modesta a alguns metros por ano, mas em escala de décadas. Isso significa centenas de metros de deslocamento. Cercas desaparecem, trilhas somem, estruturas precisam ser relocadas. Esse movimento ocorre porque a areia seca e fina é facilmente transportada por ventos constantes vindos do litoral. Sem vegetação suficiente para fixá-la, a duna se transforma em uma massa migratória. É como assistir a um deserto nascer em câmera lenta. E diferente de uma tempestade, ele não vem de uma vez, ele vem devagar e não para. 17. O povoado soterrado pelo tempo e pela areia. Em áreas deltaicas próximas a araioses, relatos históricos falam de pequenos povoados que foram gradualmente abandonados devido ao avanço das dunas e à instabilidade do terreno. Não foi um evento único e repentino, foi um processo. A combinação de marés fortes, deposição de sedimentos e ventos persistentes altera constantemente o solo costeiro. Casas precisam ser reconstruídas mais para dentro. Comunidades migram. A geografia costeira do Maranhão não é fixa, ela é negociável. O que hoje é margem firme pode se tornar instável em poucos anos. Aqui, o mapa nunca é definitivo. Desáceis. O espetáculo vermelho do entardecer. Nos manguezais do litoral ocidental e nas ilhas do delta do Parnaíba ocorre um fenômeno visual impressionante, a revoada de guarás. Essas aves de plumagem vermelha intensa se reúnem ao entardecer, criando manchas escarlates contra o verde escuro do mangue. O vermelho não é acaso. Ele vem da alimentação rica em crustáceos, especialmente caranguejos, que contém carotenoides responsáveis pela pigmentação. É biologia pura transformada em espetáculo. Quando centenas de aves pousam simultaneamente nas copas das árvores, parece que o próprio manguezal está pegando fogo sob o pôr do sol. O Maranhão não é apenas terra, e água é cor em movimento. 15. O caranguejo que segue o calendário da lua. Nos manguezais de Raposa e Cururupu, o caranguejo-sá realiza um fenômeno conhecido como andada. Em determinados períodos do ano, sincronizados com fases específicas da lua, milhares de caranguejos saem simultaneamente de suas tocas para a reprodução. É um movimento coletivo impressionante. O sincronismo ocorre porque o ciclo lunar influencia as marés, que por sua vez determinam o melhor momento para liberar larvas no ambiente aquático. Se a maré estiver errada, as larvas morrem. Se o momento for preciso, a próxima geração sobrevive. É estratégia evolutiva refinada ao longo de milhares de anos. No Maranhão, até os crustáceos obedecem ao relógio celeste. 14.
o peixe que sobrevive onde quase nada deveria viver. No estuário do Rio Preguiças e em vários trechos do delta do Parnaíba, a salinidade da água pode variar drasticamente em questão de horas. Durante a maré alta, a água salgada invade. Durante a maré baixa, a água doce domina. Esse ambiente instável cria zonas de água salobra extrema, onde apenas espécies altamente adaptadas conseguem sobreviver. Peixes como robalos e tainhas desenvolveram tolerância fisiológica para alternar entre diferentes concentrações de sal no sangue. É como se o organismo deles estivesse constantemente recalibrando o próprio equilíbrio químico. Enquanto para muitos seres vivos a mudança seria letal, aqui ela é rotina. O Maranhão é um laboratório vivo de adaptação. 13. A restinga que quase não existe mais no Nordeste. Na APA, Upaon, Açu, Miritiba, Alto Preguiças, ainda sobrevivem trechos de restinga preservada, um tipo de vegetação que cresce sobre areia costeira pobre em nutrientes. As plantas ali enfrentam vento constante, salinidade elevada e solo instável. Mesmo assim, criam raízes profundas, formando uma barreira natural contra a erosão. A restinga é frágil. Basta remover a vegetação e a areia começa a migrar. Ela é a primeira linha de defesa do litoral. Sem ela, o avanço das dunas seria ainda mais agressivo. É a vegetação que segura o continente no lugar. 12. A cidade que aprendeu a se proteger do calor. O centro histórico de São Luís não é apenas bonito, ele é funcional. As fachadas revestidas com milhares de azulejos portugueses não foram colocadas ali apenas por estética. Elas ajudam a refletir o calor intenso e proteger as paredes contra a umidade constante trazida pelas marés e pelo clima equatorial. São mais de 3.000 edificações históricas, formando um dos maiores conjuntos arquitetônicos coloniais da América Latina. As ruas estreitas criam corredores de vento natural. É arquitetura moldada pelo clima. A cidade foi construída para dialogar com a geografia, não para enfrentar-la. 11. A única capital brasileira fundada pelos franceses, a São Luís carrega uma marca única. É a única capital do Brasil fundada por franceses, em 1612. Por um breve período, o território foi chamado de França Equinocial. A localização estratégica da ilha, protegida por baías profundas e marés intensas, tornava o ponto ideal para controle naval e comercial. Mas o domínio francês durou pouco. Portugueses retomaram o controle poucos anos depois. Ainda assim, o traçado urbano original permaneceu. O Maranhão começou sua história colonial olhando para a Europa, mas firmando raízes numa geografia tropical complexa. 10. A Rota do Algodão que conectava o Maranhão ao mundo. No século XVIII, cidades como Caxias e Codó tornaram-se polos importantes da produção de algodão. O clima quente, os solos férteis do interior e o acesso fluvial permitiram que o Maranhão exportasse grandes volumes para a Europa, especialmente durante a Revolução Industrial. Navios partiam carregados de fibra branca enquanto o interior se expandia economicamente. Mas a dependência de monocultura também trouxe vulnerabilidade. Quando o mercado mudou, a economia sofreu. A geografia que permitiu o crescimento rápido também expôs a fragilidade. O Maranhão sempre esteve conectado ao mundo, às vezes mais do que muitos imaginam. 9. A base espacial escondida entre manguezais. Poucos quilômetros após cruzar a Bahia, em centro de lançamento de Alcântara, a paisagem muda completamente. Ali, entre falésias e manguezais, está uma das localizações mais estratégicas do planeta para lançamento de foguetes. A proximidade com a linha do Equador oferece vantagem física real. A rotação da Terra fornece impulso adicional aos lançamentos. Isso significa economia de combustível e maior eficiência. Enquanto boa parte do estado parece ancestral com dunas móveis e mangues primitivos, Alcântara aponta para o futuro. É o contraste máximo do Maranhão. Um território onde o chão se move,
e os foguetes sobem. 8. O foguete que economiza combustível por causa da rotação da Terra. No centro de lançamento de Alcântara, a vantagem não é apenas política, é física. Por estar a apenas cerca de 2 graus ao sul da linha do Equador, os foguetes lançados dali aproveitam melhor a velocidade de rotação da Terra, que é maior justamente na faixa equatorial. Isso significa até 30% de economia de combustível em comparação com bases mais distantes do Equador. Em termos práticos, menos combustível significa mais carga útil, mais eficiência e maior competitividade internacional. Poucos lugares no planeta oferecem essa combinação de latitude estratégica e acesso oceânico seguro. O Maranhão não é apenas ponto no mapa, é impulso orbital. 7. Mais perto do Equador que a própria NASA. Para colocar isso em perspectiva, Alcântara está mais próxima da linha do Equador do que o famoso Cabo Canaveral, na Flórida. A diferença de latitude pode parecer pequena, mas na física orbital ela é enorme. Cada grau conta. Cada metro por segundo economizado faz diferença no custo final de uma missão espacial. Enquanto muitos associam o Nordeste apenas a sol e litoral, existe ali um dos pontos mais privilegiados do planeta para alcançar o espaço. É como se o Maranhão estivesse naturalmente alinhado com o eixo da Terra. 6. A corrente que conecta o Maranhão ao Caribe. Ao longo do litoral maranhense atua a chamada Corrente Norte do Brasil, uma ramificação do sistema de correntes equatoriais do Atlântico. Ela transporta águas quentes vindas da região equatorial em direção ao Caribe, influenciando padrões climáticos e a distribuição de nutrientes marinhos. Isso significa que o que acontece nas águas do Maranhão não fica apenas ali. Sedimentos, temperatura e até ciclos biológicos podem impactar áreas a milhares de quilômetros de distância. O litoral maranhense não é isolado. Ele faz parte de um sistema oceânico intercontinental. 5. O delta que pode ser visto do espaço. Quando observado por satélites, o delta do Parnaíba revela sua verdadeira escala. De cima, ele parece uma árvore invertida, com raízes espalhadas sobre o Atlântico. São dezenas de ilhas, centenas de canais e uma rede de sedimentos que se estende por uma área vasta demais para ser compreendida do nível do chão. A cada cheia do rio, novos sedimentos são depositados. A cada maré, novos contornos são desenhados. É um território que literalmente cresce e se remodela. Poucos deltas no mundo combinam essa complexidade com abertura direta para o mar. O Maranhão tem uma geografia que pode ser identificada da órbita. 4. O deserto que vira oceano interior. Durante a estação chuvosa, os Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses podem ter centenas de quilômetros quadrados cobertos por água. As lagoas se conectam, formando extensas áreas inundadas entre as dunas. De cima, a paisagem deixa de parecer deserto e passa a parecer um arquipélago azul entre montanhas de areia branca. É uma inversão visual total. O que parecia seco vira líquido. O que parecia permanente vira sazonal. E tudo isso depende do equilíbrio exato entre chuva, evaporação e infiltração. O Maranhão não tem apenas paisagens bonitas. Ele tem paisagens que mudam de identidade. 3. O estado que está entre 3 mundos. O Maranhão ocupa uma posição geográfica rara no Brasil. Ele está exatamente na zona de transição entre 3 grandes biomas: Amazônia, Cerrado e Caatinga. No oeste, a floresta amazônica avança densa e úmida. No centro-sul, o Cerrado domina com vegetação mais aberta e solo profundo. No leste, áreas mais secas começam a apresentar características da Caatinga. Poucos estados brasileiros concentram tamanha diversidade ecológica em um único território. Isso significa variações bruscas de clima, fauna e vegetação em distâncias relativamente curtas. É como se o Maranhão fosse uma ponte ecológica ligando 3 Brasis diferentes.
Um ponto de equilíbrio onde o verde fechado da floresta encontra o dourado do cerrado e o semiárido do interior. Geograficamente, ele não pertence apenas a uma região. Ele é transição. 2. A água doce que desafia o calor de 40 graus. Voltemos aos lençóis. Imagine caminhar sobre areia branca sob sol intenso, com temperaturas que podem ultrapassar 40 graus Celsius na superfície da duna. Agora imagine mergulhar alguns metros abaixo, em uma lagoa cristalina de água doce, fria e transparente. Essa água não é trazida por rios permanentes. Ela é armazenada temporariamente pelo sistema de aquíferos interdunares, filtrada naturalmente pela areia. O calor extremo não evapora tudo, porque o equilíbrio entre infiltração e reposição mantém o nível estável durante meses. É um paradoxo físico. Areia escaldante por cima, água doce pura por baixo. Um fenômeno que parece contradizer a própria lógica de um deserto. O Maranhão não é apenas extremo, ele é improvável. 1. O verdadeiro coração geográfico do Maranhão. O coração real do Maranhão não está apenas nas dunas brilhando sob o sol, nem apenas no delta que se fragmenta no oceano, nem na base espacial que aponta para o céu. Ele pulsa onde tudo converge, na região central do estado. Próximo ao município de Grajaú, existe um ponto quase invisível no mapa, o Centro Geográfico Maranhense. Não há placas luminosas, não há filas de turistas, não há mirantes famosos. Mas, simbolicamente, é ali que as forças do estado se encontram. Dali, rios descem em direção ao litoral recortado e aos manguezais intermináveis. Ao avançar para o oeste, a paisagem começa a se transformar na imensidão amazônica. Para o sul e leste, o cerrado ganha espaço. Terras altas cedem lugar a planícies sedimentares moldadas por milhões de anos. É um ponto silencioso, mas estratégico, porque o Maranhão não é um estado de identidade única, ele é um estado de transição, de encontros, de contrastes extremos convivendo no mesmo território. Água doce enfrentando maré salgada, areia escaldante recebendo chuvas tropicais, floresta densa tocando savana aberta, arquitetura colonial convivendo com tecnologia espacial. Quando você olha o mapa com atenção, percebe que nada ali é aleatório. Tudo está conectado. O Maranhão não é apenas um cenário bonito para fotos aéreas. Ele é um sistema vivo, funcionando em camadas subterrâneas, costeiras, atmosféricas e até orbitais. E talvez a pergunta mais provocativa seja esta: por que tão pouca gente fala do Maranhão quando se discute os estados mais impressionantes do Brasil? Será que subestimamos o Nordeste porque ainda olhamos apenas para clichês? Depois desses 35 fatos, eu quero saber de você. Qual deles mais te surpreendeu? Qual deles te fez repensar tudo? Comenta aqui embaixo e vamos ver se o Maranhão é mesmo subestimado ou se ele é secretamente um dos estados mais extraordinários do país. E se você gosta de descobrir o Brasil além do óbvio, já sabe, ainda tem muito território para explorar.